Que bom que você está aqui. Não foi por acaso que você chegou até esse momento, até essa palavra, até esse lugar. Existe algo que eu preciso que você entenda antes de qualquer outra coisa. Essa oração foi preparada para você. Não para uma multidão sem rosto, não para um público genérico, mas para você, com o nome que a sua mãe escolheu, com a história que só você carrega, com as noites que só você sabe o que foram, com os medos que você ainda não conseguiu colocar em palavras. Você chegou até aqui carregando alguma coisa. Talvez seja o peso de uma situação financeira que não sai do lugar. Talvez seja uma família que parece estar se desfazendo por dentro. Talvez seja aquela sensação estranha no peito que não tem nome certo, mas que você sente toda vez que tenta dormir e o pensamento não deixa. Talvez você esteja apenas cansado, profundamente cansado, do tipo de cansaço que o sono não resolve. Seja o que for que você trouxe até aqui hoje, eu quero que você saiba: você veio ao lugar certo. Essa palavra foi preparada para o momento exato em que você está. Antes de começarmos, eu quero te pedir uma coisa pequena que tem um impacto enorme. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora, antes mesmo de continuar. E se essa palavra já tocou alguma coisa no seu coração, deixa o seu like também. Eu sei que pode parecer um gesto simples, um clique, um botão, mas eu preciso que você entenda o que esse gesto significa no reino de Deus. Cada vez que você compartilha essa palavra, cada vez que você aperta esse botão, você está sendo instrumento de Deus para levar consolo a alguém que está no limite. Tem alguém agora mesmo, nesse exato momento, pesquisando no YouTube com lágrimas nos olhos, procurando uma palavra de paz, procurando uma razão para continuar. E o seu gesto pode ser o que faz com que essa palavra chegue até essa pessoa. Tudo que você semeia no reino de Deus volta multiplicado. Você não perde nada, você planta. E Deus honra quem honra a sua palavra. Agora eu te convido a fazer uma coisa antes de continuarmos. Para um segundo, respira fundo. Deixa os ombros caírem, deixa a mandíbula relaxar, deixa as mãos ficarem abertas no seu colo. Se você estiver dirigindo, ótimo, continua acompanhando com atenção. Se você estiver em casa, fecha os olhos por um instante, antes de abri-los de novo. Porque o que vai acontecer a partir de agora não é apenas uma oração, não é apenas um vídeo, não é apenas conteúdo. É um encontro. E encontros com Deus mudam coisas. Encontros com Deus movem montanhas. Então abre o coração, porque a palavra que você vai receber hoje foi ungida para tocar exatamente o lugar onde você mais precisa ser tocado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente em paz? Não aquela paz superficial que vem quando os problemas temporariamente somem. Não aquela paz que dura enquanto a conta está paga, enquanto a saúde está boa, enquanto os relacionamentos estão tranquilos. Estou falando de uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que permanece mesmo quando tudo está caindo ao redor. Uma paz que você sente no fundo do seu ser, mesmo quando a sua mente está gritando de ansiedade. Quando foi a última vez que você sentiu isso? Porque eu suspeito que faz tempo. Eu suspeito que você chegou até aqui hoje exatamente porque essa paz sumiu de algum lugar dentro de você e você quer ela de volta. E sabe o que é mais doloroso nisso tudo? É que você já soube o que é essa paz. Você já viveu momentos em que ela estava presente de uma forma tão real que você conseguia quase tocar. Talvez tenha sido num culto que te marcou. Talvez tenha sido num momento de oração sozinho no quarto, quando Deus se fez presente de um jeito que você nunca esqueceu. Talvez tenha sido numa fase da sua vida quando as coisas pareciam mais simples, quando a fé era mais espontânea, quando você dormia e acordava com uma leveza que hoje parece distante. Você sabe o que é essa paz. E é exatamente porque você já conheceu ela que a ausência dela dói tanto. A Bíblia tem um nome para essa paz. Na língua original do Antigo Testamento, em hebraico, essa paz se chama Shalom. E eu preciso que você entenda que Shalom não é simplesmente a ausência de conflito. Shalom é uma palavra cheia, uma palavra que transborda. Shalom significa completude,
inteireza, bem-estar total, florescimento, ausência de carência em todas as dimensões da vida. Shalom é a condição de uma pessoa que está em alinhamento com Deus, consigo mesma e com os outros. Quando a Bíblia fala de paz, ela não está falando de passividade ou resignação. Ela está falando de uma força sobrenatural que sustenta você por dentro, independentemente do que está acontecendo por fora. E então vem a pergunta que você talvez nunca tenha feito em voz alta, mas que mora dentro de você. Se Deus é o Deus da paz, se o Shalom é uma das suas promessas mais antigas e mais firmes, por que eu não estou sentindo essa paz? Por que a minha vida parece tudo menos Shalom? Por que eu acordo ansioso? Por que eu vou dormir com o coração apertado? Por que eu sinto que a paz é algo que sempre está chegando, mas nunca parece chegar de vez? Essa é uma pergunta honesta. E ela merece uma resposta honesta. Não uma resposta de almanaque espiritual. Uma resposta que vai fundo. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse algo que mudou a história da humanidade. Ele disse: "A paz deixo com vocês, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo." Esse versículo foi dito na noite antes da crucificação. Jesus sabia o que ia acontecer nas próximas horas. Sabia do sofrimento, sabia da traição, sabia da dor, e foi exatamente nessa noite, quando o cenário humano era o mais sombrio possível, que ele ofereceu a paz. Isso não é coincidência. Isso é uma declaração de que a paz de Deus não é produto das circunstâncias. É um presente que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Presta atenção nessa frase. Não a dou como o mundo a dá. Jesus estava reconhecendo que o mundo tem um tipo de paz. A paz do mundo é a paz da ausência de problema. Quando o diagnóstico vem bom, o mundo tem paz. Quando a conta fecha no positivo, o mundo tem paz. Quando o relacionamento está harmonioso, o mundo tem paz. Mas essa paz é frágil, é condicional, é temporária. Ela some no momento em que as circunstâncias mudam. E as circunstâncias sempre mudam. A paz que Jesus oferece é diferente. É uma paz que coexiste com a tempestade. É uma paz que permanece quando tudo ao redor está em caos. É a paz que o apóstolo Paulo descreveu, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, como uma paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Excede todo entendimento. Paulo não estava sendo poético por poesia. Ele estava sendo preciso. Essa paz ultrapassa a capacidade de compreensão racional. Você não consegue explicar como é possível estar em paz quando o médico te deu uma notícia difícil. Você não consegue explicar como é possível ter tranquilidade quando a empresa está fechando e você não sabe de onde vai sair o próximo aluguel. Você não consegue explicar para os seus amigos como você consegue dormir em meio ao caos da sua família. E sabe o quê? Você não precisa explicar, porque essa paz não é produto da lógica humana. Ela é produto da presença de Deus. E aqui eu quero falar sobre proteção, porque paz e proteção andam juntas na Bíblia. Você não pode ter paz verdadeira sem sentir que está protegido. E quando o medo se instala, quando a sensação de vulnerabilidade toma conta, a paz desaparece. Você conhece esse sentimento, não conhece? O medo de que algo ruim vai acontecer com alguém que você ama. O medo de perder o que você construiu com tanto esforço. O medo de adoecer, de não ter recurso para se cuidar, de ficar desamparado. O medo de que os planos do inimigo contra a sua vida vão prosperar. Esse medo é real. Eu não vou fingir que não existe, mas eu vou te mostrar o que a Bíblia diz sobre a proteção de Deus, e isso vai mudar o chão em que você está pisando. O Salmo 91 é provavelmente o texto bíblico mais completo sobre proteção divina já escrito. E eu quero que você acompanhe com atenção, porque cada verso desse salmo é uma promessa com peso eterno. O salmo começa assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Presta atenção na condição que abre o salmo. Aquele que habita, não aquele que visita,
Não aquele que aparece de vez em quando a situação aperta. Aquele que habita, que mora, que faz da presença de Deus o seu endereço permanente. Quantas vezes você procura Deus só na crise? Quantas vezes a oração só acontece quando o desespero bate? Isso não é morar no abrigo do Altíssimo. Isso é visitar o abrigo quando a chuva fica forte demais. E eu não estou te condenando, estou te convidando. Porque Deus está chamando você para uma intimidade que vai além dos momentos difíceis. Ele quer que você construa a sua vida dentro desse abrigo, que as suas decisões sejam tomadas nesse abrigo, que a sua identidade seja formada nesse abrigo. E quando você habita ali, quando você realmente mora na presença do Altíssimo, as promessas do Salmo 91 passam a ser a sua realidade cotidiana. O Salmo continua: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te abrigarás. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará perto de ti. Eu preciso que você deixe essa palavra entrar. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Crises que destroem famílias não vão te alcançar. Doenças que devastam vidas não vão prosperar contra você. Perdas que tiram o chão das pessoas ao seu redor não vão te destruir. Isso não é arrogância espiritual. Isso é fé baseada na promessa de Deus. E então vem a prosperidade. E aqui eu preciso falar com muita honestidade, porque esse é provavelmente o tema mais mal compreendido, mais distorcido e mais mal pregado dentro da fé cristã. Existe uma versão falsa da prosperidade que circula por aí que diz que Deus quer que todo cristão seja rico, que fé é igual a conta bancária cheia, que problema financeiro é falta de fé. Essa não é a prosperidade bíblica. Essa é uma distorção que causa dano enorme e que deixa as pessoas se sentindo culpadas pelas dificuldades que enfrentam. Mas existe também o outro extremo, que diz que Deus não se importa com as suas finanças, que pobreza é virtude, que cristão bom é cristão que não precisa de nada material. Isso também não é bíblico. A prosperidade bíblica é shalom completo. É o florescimento da pessoa inteira em todas as suas dimensões. E sim, isso inclui provisão material. Deus se importa com o seu sustento, se importa com o teto sobre a sua cabeça, se importa com a alimentação dos seus filhos. Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Não um pouco, não quase nada, não quase suficiente. Nada me faltará. Essa é uma promessa de provisão real, concreta, tangível. Em Malaquias capítulo 3, Deus faz uma das promessas mais ousadas de toda a Bíblia. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela não haja lugar suficiente para essa receber. Deus está dizendo: me teste nessa área, me prove, confie em mim com as suas finanças, honre a minha casa, e veja o que eu faço. Janelas do céu abertas, uma bênção tal que você não vai ter lugar suficiente para receber. Isso não é motivação para a ganância. Isso é um convite para uma parceria com o Deus que é dono de tudo o que existe. Mas a prosperidade bíblica vai além do material. 3 João versículo 2 diz: amado irmão, acima de tudo, desejo que você seja prosperado e goze de boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Alma, saúde e prosperidade juntas. Deus não quer você rico com a alma destruída. Não quer você com a conta cheia e o casamento destruído. Não quer você financeiramente estável e mentalmente devastado. Ele quer o florescimento completo, integral da sua vida. E esse florescimento começa quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas essas coisas, como Jesus prometeu em Mateus 6:33, serão acrescentadas a você.
Paz, proteção e prosperidade não são três temas separados. Eles são uma trindade de bênção que Deus preparou para os seus filhos. A paz vem da presença de Deus. A proteção vem da fidelidade de Deus. A prosperidade vem da generosidade de Deus. E os três estão disponíveis para você. Não amanhã. Não quando você se tornar uma pessoa melhor. Não quando você resolver os seus problemas. Agora. Com a vida que você tem. Com a história que você carrega. Com as feridas que você ainda está carregando. Deus não espera você estar pronto. Ele vem ao seu encontro onde você está. Agora vamos orar. E eu quero que você ore junto comigo com o seu coração inteiro. Se você estiver em um lugar onde pode fechar os olhos, fecha. Se puder colocar as mãos abertas sobre o colo como sinal de rendição e de recebimento, faz isso. Porque essa oração é para você. Cada palavra foi colocada aqui por uma razão. Deixa entrar. Pai, eu venho diante do teu trono, com reverência e com confiança ao mesmo tempo, porque tu mesmo disseste que nos aproximemos com ousadia do trono da graça para recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro no momento oportuno. E esse momento é oportuno. Esse momento é agora. Cada pessoa que está acompanhando essa oração agora mesmo chega diante de ti com um peso diferente, com uma história diferente, com uma necessidade diferente, mas com a mesma necessidade fundamental. Precisamos de ti. Senhor, preciso de ti. Pai, eu intercedo agora por paz. Pela paz que excede todo entendimento, aquela que tu prometeste em Filipenses capítulo 4. Tem alguém aqui que não consegue dormir. A cabeça não para. Os pensamentos giram em círculos sem fim. A ansiedade instalou uma morada dentro desse coração e não quer sair. Senhor, eu te peço que entres nesse coração agora. Que a tua presença se faça sentir de uma forma tão concreta, tão real, tão tangível, que essa pessoa sinta como se uma mão gentil estivesse sendo colocada sobre o seu ombro. Que ela saiba que não está sozinha. Que ela saiba que tu a vês. Que ela saiba que tu a conheces pelo nome. Que tu sabes cada detalhe da situação dela. E que tu tens o controle do que ela não consegue controlar. Senhor, tem alguém aqui que está carregando o peso de um relacionamento que está machucando. Pode ser um casamento que está na beirada. Pode ser um filho que se afastou e a dor desse afastamento é uma ferida que não fecha. Pode ser uma traição que destruiu a confiança e deixou a pessoa sem saber em quem acreditar. Eu te peço paz nesse coração partido. Não a paz de fingir que está tudo bem, mas a paz que permite chorar e, ao mesmo tempo, confiar. A paz que permite sentir a dor sem se afogar nela. A paz que diz: Deus ainda está aqui. Deus ainda tem um plano. Esse relacionamento, essa família, esse filho, ainda está nas mãos de Deus. Pai, eu te peço proteção. Proteção real, sobrenatural, concreta. Declaro o Salmo 91 sobre cada vida que está acompanhando essa oração agora. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo está protegido. Senhor, protege esses filhos. Teus que chegaram até aqui hoje, protege os seus corpos. Tem alguém aqui esperando um resultado médico com medo no coração. Tem alguém que está sentindo algo no próprio corpo e ainda não sabe o que é. Tem alguém com um familiar hospitalizado, intercedendo com toda a fé que ainda lhe restou, pedindo a Deus que faça o que os médicos já disseram que não conseguem fazer. Senhor, tu és Yahweh Rafa, o Deus que cura. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que tu fizeste pelo cego do caminho, pelo leproso que clamou, pela mulher que tocou na orla do teu manto, tu podes fazer agora por essa pessoa. Lança a tua mão sobre esses corpos. Fala paz à doença. Fala vida onde o diagnóstico diz morte. Fala cura onde a ciência chegou ao limite. Porque tu não tens limite. Senhor, protege as mentes. Tem alguém aqui em guerra mental. Os pensamentos são inimigos, os pensamentos atacam, os pensamentos mentem, os pensamentos dizem que não tem saída, que ninguém se importa, que é melhor desistir.
Eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, todo pensamento que não vem de Deus. Todo pensamento de desespero, de suicídio, de desistência, de vergonha paralisante, de condenação que não tem fim, eu declaro que esse pensamento não tem autoridade sobre essa mente. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10 que temos a capacidade de demolir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esses pensamentos são cativos agora. Esses pensamentos são submetidos a Cristo agora. A mente de Cristo é a herança dessa pessoa. E a mente de Cristo pensa vida, pensa esperança, pensa propósito, pensa amor. Protege os lares, Senhor. Protege cada família representada nessa oração. Tem casas onde o conflito virou rotina e a paz se foi embora há tanto tempo que ninguém nem lembra mais como ela era. Tem filhos que estão se perdendo e os pais estão vendo e não sabendo o que fazer. Tem esposas chorando sozinhas. Tem maridos endurecidos por dentro tentando sustentar o que está desmoronando. Senhor, entra nesses lares. Que o teu Espírito Santo faça morada em cada ambiente, em cada cômodo, em cada coração dessa família. Que onde o inimigo tentou semear discórdia, tu plantes reconciliação. Que onde ele tentou semear amargura, tu plantes perdão. Que onde ele tentou semear separação, tu plantes o teu amor que é mais forte do que qualquer divisão. E, Senhor, eu te imploro por prosperidade. Não a prosperidade de vaidade, não a prosperidade de ostentação, mas a prosperidade de Shalom, o florescimento completo de cada vida que chega até ti agora. Tem alguém aqui com dívidas que parecem maiores do que a fé? Tem contas acumuladas, tem nomes negativados, tem sonhos parados por falta de recurso? Tem pessoas que estão trabalhando mais e ganhando menos e não entendem como isso é possível. Tem empreendedores que colocaram tudo o que tinham num sonho e o sonho está sangrando. Tem trabalhadores que perderam o emprego e estão envergonhados demais para contar para a família. Senhor, tu és Yahvé Jiré, o Deus que provê. Tu és o Deus de quem multiplicou pães e peixes. Tu és o Deus que fez o azeite da viúva não acabar. Tu és o Deus que abriu janelas no céu. Abre essas janelas agora. Que a bênção desça sobre as finanças de cada pessoa que está aqui. Que caminhos sejam abertos onde não havia caminho. Que portas se abram onde só havia parede. Que pessoas certas cruzem o caminho certo no momento certo. Que as mãos desses filhos teus sejam abençoadas no trabalho, no negócio, no estudo, em tudo a que se dedicarem. Que os sonhos que foram adiados voltem à vida. Tem alguém aqui que enterrou um sonho, que decidiu que já passou da hora, que já é tarde demais, que essa oportunidade não vai aparecer de novo. Senhor, ressuscita esses sonhos, porque tu és o Deus da ressurreição. E o que parece morto nas mãos humanas está apenas dormindo nas mãos de Deus. Fala para esses sonhos levantarem. Fala para essas visões voltarem. Que essa pessoa volte a acreditar no que tu colocaste no coração dela, porque o que tu começas, tu terminas. E tu és fiel. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pela paz que tu já estás derramando sobre cada coração nesse exato momento. Te agradeço pela proteção que é a nossa herança como filhos do Altíssimo. Te agradeço pela prosperidade que vem de ti, que é real, que é completa, que é boa. Te agradeço porque nenhuma das pessoas que está aqui chegou por acaso. Tu as trouxeste. Tu as vês. Tu as amas com um amor que não tem fundo, que não tem fim, que não tem condição. E eu declaro, no poderoso nome de Jesus, que paz, proteção e prosperidade são a herança de cada filho de Deus que está aqui presente. Que o inimigo não tem autoridade para roubar o que o Pai deu. Que toda corrente se parte, que toda fortaleza cai, que toda carência é suprida, que todo medo é substituído por fé. Em nome de Jesus, amém. E que seja assim. Você que chegou até aqui hoje precisa ouvir isso uma última vez, com toda a clareza e com toda a força que essa verdade merece. Paz, proteção e prosperidade não são pedidos que você precisa convencer Deus a atender. São promessas que Ele mesmo fez.
São heranças que Jesus comprou para você na cruz. Ninguém pode tomar de você o que Deus deu. Nenhuma crise, nenhum diagnóstico, nenhuma conta, nenhum relacionamento destruído, nenhum sonho adiado tem autoridade suficiente para anular o que o Pai decretou sobre a sua vida. Você é filho do Rei. E filho do Rei não mendiga o que o Pai já prometeu. Você reclama a sua herança. Você se levanta. Você declara. Você crê. E você caminha para o florescimento que é o seu destino. Agora eu quero te pedir uma coisa antes de ir. Desce até os comentários e escreve o seu nome e de onde você está acompanhando. Conta de qual cidade, de qual estado, de qual país você chegou até essa palavra hoje. Deixa o seu pedido de oração, deixa a sua necessidade, deixa o que está pesado no coração, porque essa comunidade ora junto e a oração em acordo tem poder que vai além do que a mente consegue imaginar. E se Deus já fez algo por você, se essa palavra tocou alguma coisa, se enquanto você ouvia uma lágrima desceu, se uma esperança que estava morta deu um sinal de vida, conta isso também. O seu testemunho não é só sua história. É a prova de que Deus é fiel. E essa prova pode ser o combustível que alguém que está quase desistindo precisa para segurar mais um dia. A sua palavra tem poder. Use ela para fortalecer quem ainda está esperando pelo milagre.